Aonde investir o dinheiro da reserva de emergência? Eu sei que muitos de vocês possuem essa dúvida e vamos falar sobre isso, né? Eu acho que esse é um assunto muito interessante porque a partir do momento que o dinheiro começa a sobrar, a gente precisa saber o que fazer com esse dinheiro e, óbvio, deixar na poupança eu acho que é a maior burrice financeira que a gente pode fazer, porque a gente tem outras opções que são muito mais rentáveis e com a mesma segurança. Então não faz o menor sentido a gente pensar em poupança. Mas quais opções são essas, né? Então, pessoal, eu particularmente, para quem não sabe, eu sou planejador financeiro CFP, né? E eu particularmente, eu gosto de fazer o arroz com feijão bem feito, tá? Eu não gosto de buscar rentabilidades a mais para poder ter uma eficiência maior por causa de 0,1% a mais que eu ganharia. Porque esse 0,1% a mais que eu ganharia não vai mudar a minha rentabilidade em longo prazo. Isso daí é acho que o maior conto que podem falar para vocês. Ah não, porque eu tenho um ETF de renda fixa que você paga menos imposto e piriri. Galera, isso daí na verdade é um pouco de marketing que as pessoas colocam para vocês, tá? De fato você tem a questão que você paga menos imposto, mas por outro lado você tem marcação a mercado, um pouco de volatilidade, então assim, uma coisa acaba não compensando a outra em determinados momentos, tá? E eu vou falar exatamente sobre isso, porque eu sei que está um pouco na moda agora falar de ETF, de renda fixa, para reserva de emergência. Só que primeiro a gente tem que voltar no conceito da educação financeira, pessoal. O que é reserva de emergência, né? Reserva de emergência é um capital que a gente precisa ter com baixíssima volatilidade e uma alta segurança e uma grande liquidez. Então é um capital que eu vou deixar meu dinheiro parado, para que se caso ocorra alguma emergência na minha vida, eu consiga retirar a qualquer momento e pagar para não ter que entrar no cheque especial, para não ter que fazer empréstimo, porque não faz sentido. Então acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse, né? A questão do conceito de educação financeira do que é uma reserva de emergência. E geralmente a gente deixa parado de 3 a 6 meses do nosso custo de vida total num produto de renda fixa como reserva de emergência. Então, batendo no ponto, reserva de emergência, segurança e liquidez. A gente precisa desses dois fatores. E hoje, quais são os produtos que são interessantes, que dão segurança e dão liquidez ao mesmo tempo, né? A gente tem CDBs que pagam 100% de CDI de grandes bancos. Esse é um bom produto para reserva de emergência. É muito melhor do que uma poupança, rende praticamente o dobro da poupança, com um nível de segurança muito alto. Poxa, um Banco Itaú da vida, um banco muito sólido. E lembrando que você tem a cobertura do FGC ainda, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Então, de fato, acaba sendo um produto muito seguro, né? E quando você deixa na poupança, é o mesmo nível, você está emprestando seu dinheiro para o banco também. Então, é o mesmo nível de segurança da poupança. E tem um outro produto também que chama Tesouro Direto. O Tesouro Direto, você tem o Tesouro Selic, e dentro do Tesouro Direto você tem vários produtos, né? E dentro do Tesouro Direto você tem o Tesouro Selic. Este produto é o mais seguro de todos para reserva de emergência. Então, esses são os dois produtos que eu acho que faz sentido a gente pensar em deixar a nossa reserva de emergência. Eu, particularmente, deixo a minha no Itaú, né? Porque eu consigo tirar aos finais de semana se eu precisar, tá? Agora parece que tem uma modalidade nova do Tesouro Selic, que você vai poder tirar aos finais de semana, enfim. Mas eu, particularmente, deixo o meu no Itaú. Né? E isso, lembrando, pessoal, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. Só estou mostrando o que eu faço com o meu dinheiro e o que eu acho que faz sentido, tá? Ai, Pedro, mas você está perdendo eficiência tributária, porque você não está investindo num ETF de renda fixa que só paga 15% de imposto quando você vai retirar. Meu amigo, eu ganho eficiência tributária em outras coisas. Eu ganho eficiência tributária montando um planejamento tributário na minha pessoa física e na minha pessoa jurídica. Na minha reserva de emergência eu não preciso de planejamento tributário. Você entende? Esse é o primeiro ponto. Né? E a rentabilidade a mais que eu teria não vai mudar o meu jogo. Né? Eu já até mostrei para vocês aqui, né, já fiz vários estudos que melhor do que rentabilidade é você conseguir aportar cada vez mais. Né? Então, assim, esse negócio de ficar caçando rentabilidade é desnecessário. E a pessoa que fica caçando rentabilidade, principalmente na reserva de emergência, uma hora ela vai perder dinheiro. Porque no mercado financeiro não existe almoço grátis. Para você
obter uma rentabilidade maior, você precisa se expor mais a risco. Ah, mas tem tal ETF que ele vai render mais do que o CDI, pagando menos imposto. Tá, mas ele vai ter uma pequena marcação a mercado. Porque para ele poder ter esse benefício fiscal, parte da carteira ele vai ter que investir em NTNB, né, que é títulos atrelados ao IPCA. E esses títulos possuem volatilidade. Então, se o juro sobe, esses títulos caem, porque existe uma coisa chamada marcação a mercado, né? Enfim, é um conceito um pouco mais técnico, e eu não acho que faz muito sentido ficar trazendo isso aqui no vídeo. Mas, de certa forma, se o juro subir, esses títulos eles vão cair, e vice-versa. Se os juros cair, esses títulos vão subir. Então, para reserva de emergência, eu não acho que seja uma alocação interessante. Eu acho que uma alocação interessante é você pensar em deixar o seu dinheiro num CDB de bancão, de banco bom, com liquidez diária, pagando 100% de CDI, tá ótimo. Depois que você formou sua reserva de emergência, que você vai estar indo para o seu patrimônio de segurança, aí sim você pode procurar produtos de renda fixa que são um pouco mais rentáveis. E aí sim acho que esses ETFs de renda fixa acho que podem fazer muito sentido. E aí tem dois muito famosos hoje, né, que é o LFST11 e o AUPO11, né? E aí vou até compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui tá, né, tanto o AUPO quanto o LFTS11, né? O AUPO, pessoal, ele teve essa queda aqui porque é o que eu falei para vocês, tem a questão da marcação a mercado, tá? Mas ele já tá recuperando e eu acredito, não, é um fundo novo, inclusive gosto bastante do Sardinha, né? É um fundo novo e eu acho que ele, em médio e longo prazo, ele de fato vai entregar uma boa rentabilidade para os cotistas. Só que eu não acho que ele é interessante para reserva de emergência. Ah, então tu tá falando mal do fundo? Não, eu só não acho que ele é interessante para reserva de emergência. Para patrimônio de segurança, acho que ele faz muito sentido. Pode fazer muito sentido. Se tiver dentro do seu perfil de risco. Porque vocês percebem que ele tem uma certa volatilidade, né? Então, se eu tirar ele aqui também por ele ser um ETF um pouco mais novo, ele acaba até atrapalhando um pouco a questão da gente analisar longo prazo. Mas se a gente olhar o LFTS11, que é um ETF um pouco mais longo do que o AUPO, você vai ver que ele também tem uma certa volatilidade, em determinados momentos ele caiu, depois subiu. Então assim, se você está disposto a essa pequena volatilidade na carteira, pode ser uma boa opção. Se o juros subir, esses produtos eles vão sofrer uma marcação a mercado negativa, eles podem gerar uma rentabilidade um pouco mais baixa, porque parte da carteira dele está atrelado. E quando eu falo juros, eu não estou falando de Selic, estou falando de juros futuro, né? É um pouco diferente. Então, se o juros futuro subir, como parte da carteira dele está atrelada a Tesouro IPCA, vai ter uma performance não tão boa. Mas se o juros futuro cair, as coisas no Brasil estão indo bem, né, o cenário é positivo, esses ETFs aqui vão acabar gerando uma rentabilidade bacana para o cotista, né, e com essa questão do benefício tributário. Então pode ser uma opção para patrimônio de segurança. Agora, para reserva de emergência, pessoal, faz o arroz com feijão, vocês não precisam ficar se preocupando, vamos voltar ao AUPA aqui. Então, em longo prazo, pessoal, no curto prazo, quer dizer, né, para reserva de emergência, acho que se vocês fizerem um arroz com feijão, vocês vão ter sucesso, né? É o básico bem feito. Educação financeira não é vocês ficarem inventando moda. Educação financeira é vocês fazerem o básico muito bem feito. Se vocês fizerem o básico muito bem feito, que é crescer sua renda todos os anos, poupar de 20% a 30% dos seus ganhos, seja ele mensal, seja ele anual, investir em bons produtos de investimento, estudar, ter seguro de carro, seguro de imóveis, seguro de vida, ter plano de saúde. Se vocês forem fazendo o básico bem feito, cara, em longo prazo vocês vão ter sucesso financeiro. Agora, o cara que quer ficar inventando moda, ele vai acabar tomando uma lascada. E aí é desnecessário. Porque eu vou buscar uma rentabilidade na minha reserva de emergência. Não, a reserva de emergência não é produto para vocês rentabilizarem. Produto para rentabilizar é patrimônio de segurança para frente. Aí sim vocês pensam em rentabilizar um pouco melhor, em investir um pouco melhor o dinheiro de vocês. E se você entender isso, cara, vocês vão fugir da manada, vocês vão parar de fazer igual a maioria faz e perde dinheiro.
E aí sim vocês vão começar a ganhar dinheiro, aí sim vocês vão começar a evoluir na vida de vocês. E é isso que eu quero passar para vocês, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com a minha vida, que eu acho que faz muito sentido, né? Estou crescendo graças a Deus e estou tentando passar isso para vocês, para que vocês consigam replicar isso na vida de vocês. Né? Então, o primeiro ponto, para a gente obter sucesso financeiro, a gente tem que fugir da manada, parar de fazer o que todos fazem. Né? E o primeiro passo é entender que reserva de emergência não é para rentabilizar, é para a gente ter segurança e liquidez. E uma rentabilidade média. Se render o CDI, que é a média do mercado, já está top. Depois formou uma reserva de emergência, aí a gente pensa em investir em outras coisas. E mais uma vez, não estou falando mal do AUPO, nem do LFTS 11, não é isso. Só estou falando que eu não acho interessante para a reserva de emergência, mas para outras alocações no portfólio podem ser muito interessantes, beleza? Então só deixando isso bem claro, porque eu sei que muitos de vocês gostam, investem, etc. E eu só tô passando a minha visão aqui. Não tô arranjando guerra com ninguém, não tô arranjando guerra com sardinha, não é isso, pessoal. Estou passando a minha visão e eu acho que faz sentido, mas não para reserva de emergência. Só isso. Beleza? Então é isso. Comenta aqui embaixo se você já tirou o dinheiro da poupança para investir num CDB 100% CDI mais rentável, né? Se sua reserva ainda está na poupança, se você ainda tem alguma dúvida, se você está com medo de tirar o dinheiro da poupança, ou se você até mesmo já investe nesses ETFs como reserva de emergência. Quero saber de vocês, acho bacana essa troca que a gente tem aqui. E é isso, gratidão por estar acompanhando o canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like, compartilha com o máximo de pessoas para que a gente possa trazer essa educação financeira aqui no canal, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.